ela lida com essa novidade, por isso até esse desenvolvimento mais rápido também para ela ser feita, né? Está lidando com essa questão do RNA mensageiro e já estão falando que por conta disso, esse RNA se conectando com o nosso DNA, né, o que vai acontecer é que pode trazer problemas para daqui 30 anos, ninguém sabe ainda. A conversa de que isso pode ocasionar algum tipo de problema para daqui 30 anos, 40, ninguém sabe ainda sobre esses testes. Isso é real? Isso é, na realidade, mais uma teoria da conspiração. Tem a teoria sobre essa teoria, que é a teoria da conspiração que fala que vai virar todo mundo zumbi. Isso aí já é zoeira das pessoas que não tem o que fazer. Mas nesse caso, existe mesmo essa situação? Essa vacina ela vai lidar com DNA? Pode haver essa alteração? Pode ser um problema lá adiante? Isso já aconteceu em outras situações na história, na saúde mundial? Paulo, é uma excelente pergunta pelo seguinte, tá? Essas vacinas, como eu falei, elas são extremamente novas e essa é a segunda doença em que esse tipo de vacina ele está sendo usado. A primeira Uhum. doença em que isso foi utilizado foi para tratar o ebola. E uma das principais vantagens de se utilizar essa vacina é que, comparado com outras vacinas, como, por exemplo, a vacina da gripe ou a própria vacina da Sinovac, né, que está sendo utilizada no Brasil, ou a vacina russa também, a Sputnik, que também está sendo, parece que, testada no Brasil, lá no Paraná, ela não utiliza vírus. Ela utiliza uma proteína que ela é uma cápsula, né? É uma pequena cápsula, e dentro dessa cápsula vai um pedacinho desse RNA mensageiro. O que, que é o RNA mensageiro? Ele é como se fosse uma ordem que vai para dentro da célula, e essa ordem ela é lida pela célula, não pelo DNA, né? Não tem nada a ver com DNA, então não se mistura aí as coisas, DNA e RNA não se misturam nesse caso, e ela é lida pela célula, e a célula vai, olha, eu tenho que criar essas proteínas aqui e jogar essas proteínas no sangue. E essas proteínas são justamente, eles chamam da spike protein, né, que é a proteína da capa do coronavírus. E aí ela vai jogar essas proteínas no sangue para quê? Para que o nosso sistema imune aprenda a se defender contra o coronavírus. Agora, o que a gente ainda não sabe a respeito disso é, por exemplo, se essa imunidade, se esse efeito, ele vai ser duradouro, se isso vai, por exemplo, durar por 1 ano, por 2 anos, ou a gente vai ficar produzindo essas proteínas para estimular a nossa imunidade para o resto da vida. Então, essas questões todas, Paulo, inclusive a respeito de tempo de imunidade, tempo de produção de anticorpos, tudo mais, são respostas que a gente vai começar a ter agora já nos próximos meses, porque a gente vai ter um período de tempo já de pessoas aí que está mais de 6 meses vacinadas. Então a gente vai começar a ter essas respostas, por exemplo, olha, qual é a durabilidade dessa vacina? Qual é Uhum. o nível de, né, de proteção que elas vão ter com relação às outras? Porque as outras vacinas que são menos inovadoras, elas também têm seus riscos. A gente está Uhum. falando de outras vacinas onde elas podem ou não ser tão efetivas, porque elas não são feitas, digamos assim, né, não é uma cópia exata dessa proteína do vírus, como é feita pelo RNA mensageiro, né? Uhum. Ou ela pode durar muito pouco tempo a imunidade. Então, nesse sentido, é que eu acho que a gente tem aí, ao mesmo tempo, né, questões voltadas a talvez um risco futuro que a gente não sabe, mas o risco do vírus e de morrer do vírus ele é muito maior, né, Paulo? E também o potencial que a gente tem aí de ter uma imunidade mais duradoura e poder voltar a ter uma vida normal, poder Eu acho que voltar a na sair na realidade rua sem essa máscara. é a principal situação. A gente saber que por ser tão avançado em uma coisa que lida diretamente com o RNA, pode ser que não vai precisar ficar tomando, por exemplo, essa vacina todo ano. De repente pode ser isso, a gente não sabe. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer, e até o doutor deve concordar comigo, é que, infelizmente, o Covid veio, entre aspas, para ficar. É como a gripe, por exemplo, né? E a gente vai ter que lidar com isso. Doutor, tem uma pergunta aqui, ó. A Rita Holanda, ela fala o seguinte, doutor Marcelo, eu tenho percebido que todas as pessoas que conheço que estão contraindo o Covid agora, nessa segunda onda aqui em Mississippi, não estão ficando em condições ruins, e sim bem leves, segundo ela. Você poderia me dar a sua opinião?
do porquê isso acontece. A gente já comentou a respeito disso, inclusive lá atrás, quando começaram aquelas pessoas a falar que estavam pegando de novo, né? No meio de julho, se eu não me engano, que foi quando começou a acontecer isso daí. Qual é a sua opinião, doutor? Tem 2 ou 3 fatores que estão envolvidos com isso, viu, Paulo? O primeiro deles é o seguinte: a primeira onda pegou justamente as pessoas que tinham um nível de vulnerabilidade muito elevado. Pessoas que, se Uhum, pegassem esse vírus, de fato iam ficar muito doentes ou iam morrer. Na segunda onda, o que, que nós temos? Nós temos os adultos, as pessoas com boas condições de saúde e que, estatisticamente, elas vão ter um menor risco de ter complicações graves pelo fato do organismo delas ser mais forte. Mas qual é o problema da segunda onda? O problema da segunda onda agora é que o vírus está totalmente fora de controle no meio uhum, de nós e o número de pessoas que está sendo infectada ele é muito alto. Então, quando nós temos muitas pessoas infectadas, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter, em tese, né, estatisticamente, a gente vai ter mais gente com complicação e mais mortes, que é o que uhum, exatamente nós estamos vendo agora. E existe um terceiro fator, Paulo, que é o seguinte: existem já alguns estudos mostrando que as pessoas que usam máscara têm uma menor taxa de complicações ou uma menor chance de desenvolver a doença grave, mesmo pegando a doença. Por quê? Porque o filtro da máscara, né, por menor que seja, ele está diminuindo a ingestão de partícula do vírus dessa pessoa, e isso ajuda essa pessoa, né, a ter uma chance melhor do organismo dela lutar contra a doença.